Oi, bom dia, o meu nome é Maria Heloise e hoje eu estarei lendo o devocional da lição de número 4, que o título dela é Uma Promessa, Uma Esperança, e o meu devocional de terça-feira se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 22, que diz assim: Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. Esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Bom, para entendermos melhor o contexto desse versículo, devemos saber primeiramente quem escreveu Atos. O livro de Atos, mais especificamente Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas era médico, historiador, cuidadoso e companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias. Muitos dizem que o livro de Atos seria o segundo livro de Lucas. Mas, Heloise, por que ele seria o segundo livro de Lucas? A resposta é simples, porque o Evangelho de Lucas, o autor ele conta tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E no segundo livro, que seria Atos, ele conta tudo que Jesus continuou a fazer. Lucas escreveu esse livro com o objetivo de registrar a continuidade da obra de Jesus, agora por meio do Espírito Santo atuando na igreja. Aqui, especificamente em Atos 3:22, que é a mensagem que estamos falando, não é Lucas falando diretamente, mas Pedro, em um sermão público, após a cura do coxo na porta do templo. Templo esse cujo nome é Formosa. Para quem foi escrito? Primeiramente, foi escrito para os judeus, que estavam lá no templo em Jerusalém. Depois, foi escrito para a igreja primitiva. E logo após, foi escrito para nós, nos dias de hoje, como a Igreja de Cristo. Pedro fala a um povo que conhecia profundamente a lei, os profetas e principalmente a Moisés. Isso é essencial para entender o texto. Pedro não começa algo novo do nada. Ele conecta Jesus àquilo que eles já criam. Situação histórica. Estamos logo após da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, que se encontra em Atos do capítulo 2, e a cura milagrosa de um homem coxo desde o nascimento, que se encontra também em Atos do capítulo 3, do versículo 1 ao 10. O povo fica admirado com tal milagre, e Pedro aproveita não para exaltar os apóstolos, mas para exaltar a Cristo e mostrar que Jesus é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Exegese. Pedro cita Deuteronômio capítulo 18 do versículo 15, aonde Moisés profetiza: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Na exegese, precisamos observar: o Senhor vosso Deus vos levantará. A iniciativa é totalmente 100% divina. Jesus ele não surge por vontade humana. Dentre vossos irmãos, Jesus ele nasceu judeu, encarnado, próximo do povo. Ele não é um estranho, mas alguém que compartilha da mesma história. Um profeta semelhante a mim, Moisés. Moisés foi o mediador da aliança. Moisés ele libertou e conduziu os israelitas para fora do Egito, libertando-os da escravidão que sofriam pelo rei do Egito, cujo nome deste rei é Faraó, e aquele que falava face a face com Deus. E Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança, o libertador do pecado e o próprio Filho de Deus, a palavra viva. A ele ouvireis em tudo. Aqui está o ponto mais forte: obediência absoluta. Não é ouvir parcialmente, nem quando nos convém. É ouvir em tudo, meus irmãos, em tudo. Hermenêutica.
Naquela época, o texto dizia: Jesus não é uma novidade herética. Ele é o cumprimento daquilo que vocês sempre esperaram. Hoje, o texto nos confronta com uma pergunta séria. Será que estamos apenas admirando Jesus? Ou estamos realmente ouvindo e obedecendo Ele a tudo? Muitos reconheciam Moisés como autoridade, mas rejeitaram Jesus. Da mesma forma, hoje muitos admiram Jesus. Muitos gostam das promessas, mas poucos se submetem totalmente à sua voz e às suas ordens. Atos 3:22 nos lembra que Jesus não é apenas Salvador, Ele é o Senhor. O propósito principal foi revelar que Jesus é o profeta prometido, o Messias, e que rejeitá-lo é rejeitar também o próprio Deus. O problema tratado foi a incredulidade e a dureza do coração de um povo que conhecia as Escrituras. Eles sabiam das Escrituras, mas eles não discerniram o cumprimento dela. E isso vem acontecendo muito recorrente nos dias de hoje, que muitas das vezes a pessoa pode ter lido a Bíblia toda, capa a capa, mas aí quando você vai fazer uma pergunta para essa pessoa, ela não sabe responder, ela fica de bico calado, ela sente vergonha de si mesma de não saber responder essas perguntas. Esse texto nos chama a examinar se a nossa fé é apenas teórica ou obediente. Se estamos lendo a Bíblia apenas para debates ou se estamos lendo ela para ter um relacionamento diário com Deus, para termos uma convivência com Ele. Entender que ouvir Jesus exige uma transformação. Porque não adianta nada se você ir para os cultos, se você ler a Bíblia, se você continua com aqueles hábitos ruins, se você continua com aquele pecado doméstico, que parece mais um carrapato que se agarrou na sua pele, na sua carne. Alguns exemplos disso são Marcos capítulo 7, do versículo 6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como em Lucas também, capítulo 6, do versículo 46, que diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esses dois versículos são grandes exemplos de pessoas que têm a aparência de cristão, que possuem a aparência, o estereotipo de certinho, do crente domingueiro, mas quando vai ver o interior, o coração dessa pessoa está podre com os pecados domésticos e todas as carnalidades. Isso me lembrou também um versículo que eu decorei, memorizei e estudei essa semana, que é Mateus capítulo 23, do versículo 25, que fala assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. E último e não menos importante, ouvir Jesus em tudo. E esse tudo significa também naquilo que dói, naquilo que confronta e naquilo que exige renúncia. Devemos adorar a Deus dia e noite, ouvi-lo dia e noite, mesmo naqueles momentos que parece que a vida aperta um pouco, mesmo naqueles momentos que você fala: Deus, eu estou no meu limite, mas ei, Deus, Ele não faz nada que ultrapasse o nosso limite. Na maioria das vezes, quando eu vou fazer o meu devocional diário, quando eu vou fazer o meu momento com Deus, eu vou para o meu quarto e eu fecho a porta, porque na Bíblia mesmo cita isso, que devemos ir para o nosso quarto em secreto, orar nele, e nosso Pai que está nos céus nos recompensará. Não seja como o daqueles que ouviram Moisés, mas rejeitaram Cristo. Que sejamos uma geração que ouve, crê e obedece aos mandamentos e às ordens de Deus. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido, nem que seja um pouco, né? Sobre Atos 3:22.
Que Deus continue abençoando cada um que ouviu, cada um que acordou nesta manhã abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente aqueles que vão trabalhar, que estão escutando esse devocional. Que vocês possam ter um trabalho bem sucedido. Aqueles que vão ficar nas casas, que vocês possam ter esse momento com Deus. Que a primeira coisa que quando você levantar da cama e acordar, você deve pensar: obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã. E eu queria, como sempre, como já é de costume, encerrar com uma oração. Oremos. Deus bendito e Deus santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento de devocional que nós tivemos esta manhã, Papai amado. Ó Senhor Jesus Cristo, abençoe cada irmão, Papai amado, que escutou, que leu este devocional, Papai amado. Que o Senhor venha abençoar grandemente. Abençoe o levantar e o deitar, Senhor, dos teus filhos, aqueles que vão para os seus trabalhos, aqueles que vão ficar em casa. Dê discernimento, Senhor, protege os teus filhos, Papai amado. Ó Senhor Jesus Cristo, rodeia, Senhor, a casa deles com os anjos celestiais protegendo, Senhor, do portão para dentro, Senhor, a moradia de cada um, Papai amado. Ó Senhor, eu oro pelos líderes, Senhor, da mocidade. Só o Senhor sabes como esses líderes têm se esforçado para os teus jovens, como têm se esforçado para dar o devido ensino para os jovens, para aprenderem, compreenderem mais de Ti. Senhor, abençoe a missionária Jade, Senhor, que ela é a líder do departamento de mulheres, Senhor, de mulheres virtuosas, Senhor, do círculo de oração. Protege essas mulheres, que elas continuem firmes e fortes, Senhor, no propósito, Senhor, de oração que elas estão fazendo, Papai amado. Só o Senhor sabe, Senhor, que as tuas filhas de madrugada que têm levantado, Senhor, que têm se ajoelhado, Senhor, em prol de Ti, Papai amado. Em nome de Jesus, continue dando sabedoria e discernimento para cada uma delas, Papai amado. Eu oro pela vida do pastor Edson, que é o líder do departamento de homens, do departamento dos varões, Senhor, da nossa igreja, Papai amado. Continue dando discernimento, dando sabedoria para cada um deles, Papai amado. Que eles venham ser autoridade, não só na casa deles, mas também aqui na casa de Deus, Papai amado. Dê a devida autoridade, Senhor, o devido ensino e sabedoria na cabeça de cada um deles, Papai amado. Em nome de Jesus, eu oro pela minha igreja, Papai amado. Ó Senhor, continue dando discernimento, Senhor. Continua, Senhor, livrando cada um deles, Papai amado, do mal que Satanás tem se levantado contra nós. Que qualquer plano, Senhor, que Satanás já tenha arquitetado para a minha igreja, para mim, que caia por terra, em nome de Jesus. E assim eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima terça-feira. Tchau!